Enem, tô aí, você está com o programa Eureka, tô aí. Esse Enem, tô aí surgiu há muitos anos, quando fizemos o primeiro aulão preparatório para o Exame Nacional. E lá se vão alguns anos. Na verdade, nós fizemos o primeiro aulão em 2005, senhores. Quem está conosco, o professor Lécio de Mello, quero saudá-lo, e também o professor Oswaldo Siqueira, os companheirinhos intérpretes. Acreditem, senhores, eu nem lembro. 17 anos fizemos o primeiro aulão. Essa geração não tinha nascido quem estava fazendo. Justamente. Eu estava no ensino médio. Você, você reprovou tanto assim? Não, muitas vezes. E eu lembro, sabe o que é interessante? Eu lembro, senhores, o que é interessante é que, aquela época, escreviam para a TV reclamando que nós tínhamos que ter respeito e acertar pelo menos a palavra. Não existe aulão. Existe aula grande. Não existe aulão, só existe aula. Não é? E aí, puxa vida, hoje aulão é tão comum, espalha-se pelo Brasil. Existem aulões em estádios, inclusive. Nós fizemos aulão ano passado no Teatro Guaíra. Para você aqui do estado do Paraná, conhece o Teatro Guaíra como o maior palco desse estado. Fica em Curitiba, o Teatro Guaíra. E necessariamente aulões ficam comuns. Mas nós fizemos o primeiro aulão e lá se vão esses aninhos de passagem, né? 19 anos no ar, senhores. Mas vamos ao conteúdo, para quem está conosco. Nós estamos discutindo já há algum tempo, e esse tema sempre volta à tona, para que o aluno entenda o que é Oriente Médio, né? Por que o Oriente Médio tem essa importância na sua prova? Vamos lá, o que tem a ver com o Oriente Médio? Você pode estar, essa cadeira que eu estou usando aqui, ela tem muito petróleo aqui nas suas laterais, aqui tem petróleo, seu tênis tem petróleo, talvez, o meu tênis eu sei que tem petróleo. As de onde câmeras vem? que estão conosco, ao redor. Essa sala luzes, aqui, esse estúdio aqui é petróleo a puro. acústica do estúdio. É petróleo. Não há dúvida que uma parte disso veio do Oriente Médio. Sim. Então, entender o Oriente Médio é fundamental, desde a coisa mais simples, né? A parte sagrada do Oriente Médio, a parte econômica do Oriente Médio, a importância cultural que está embutido dentro desse processo, a religiosidade do povo do Oriente Médio. Exato. E por aí nós podemos só voltar um pouquinho, se puder mostrar o slide, nós temos ali a cidade de Meca, que é simplesmente o centro religioso da fé muçulmana. E veja, ao contrário do que as pessoas imaginam, Meca já era o centro religioso, inclusive na religião politeísta anterior à fé muçulmana. Sim. Tá? Inclusive, o profeta Maomé, quando ele vai implantar a nova religião, ele justamente tenta implantar em Meca. Não consegue, ele é meio que perseguido por aqueles que dominavam a religião anterior, os chamados Coraixitas. Anote esse nome, Coraixitas. E aí ele tem que fugir. Essa fuga dele da cidade de Meca para uma cidade chamada de Iatreb, essa fuga é chamada de Égira, ela ocorreu no ano de 622. E é justamente aí que é o início do calendário muçulmano. No ano de 622 do nosso calendário. Do calendário cristão, judaico-cristão. Exatamente. Começa o calendário muçulmano, começa a fé muçulmana. E Meca, mesmo assim, anos depois ele retorna. Em 632, aproximadamente, ele retorna para Meca e aí consegue definitivamente estabelecer Meca como centro da nova religião, da religião muçulmana. Lembrando que as orações, invariavelmente, são feitas em direção a Meca, não importa onde o indivíduo esteja. Volta mais uma vez o slide, Edu, por favor. Veja que ao norte de Meca está Medina, que é outra cidade também importante para... Sim, é justamente a cidade de Iatreb, para onde ele fugiu. Perfeito. Então grava essa, só para você ter a localização. E marca, por favor, essas linhas retas que você está vendo ali, por exemplo, dividindo Omã, dividindo os Emirados Árabes, dividindo a Síria, Iraque, ok? Guarda isso. Por favor, próximo slide para a gente observar. Nós colocamos essa imagem para simbolizar, né, que quando veio a segunda Revolução Industrial e descobriu-se o petróleo, e daí tem todo o simbolismo na imagem da esquerda, que os petrodólares fez brotar cidades magníficas, cidades ultramodernas, arranha-céus que desafiam a visão, para que a gente olhe para o horizonte. Tudo isso está alicerçado na ideia do petróleo que move o nosso dia a dia hoje, por isso que é tão importante conhecer
Oriente Médio. Sim, e você colocou o ponto fundamental, a partir da segunda revolução industrial, né? Essa segunda revolução industrial que vai se marcar pelas novas tecnologias. Até você é muito característico em dizer isso, Laércio, eu gosto muito do comentário que você faz, quando você diz assim, você tem que pensar em revoluções industriais a partir de formas de energia. Sim, e né? o petróleo. É sempre que você coloca. Então, você tem o carvão na primeira Revolução Industrial, você tem na segunda Revolução Industrial o petróleo, mas também você tem energia elétrica, e aí você vai tendo mudanças nessas formas de energia. A terceira Revolução Industrial, que nós poderíamos considerar, seria justamente energia nuclear. Né? Então, aí nós vamos seguindo por alguns caminhos. E é muito importante a gente entender esse contexto e a partir do século XIX, esse Oriente Médio ele se transforma num caldeirão, né? E pólvora, né? Pronto para explodir a qualquer momento. Pavio aceso. Né? Paviozinho ali aceso por conta do petróleo e todas as tentativas de dominações que as diferentes potências vão tentar sobre a região. Ingleses, franceses, norte-americanos, cabe a pergunta. E aí vai. Já se sabe que essa matriz energética ela é finita. A questão a ser colocada, ali, enquanto o Lécio mencionava os prédios, eu fiquei pensando exatamente nos Emirados Árabes, o luxo, né? Porque algumas vezes a partir do futebol que se realizam lá, grandes prêmios de Fórmula 1 necessariamente se realizam ali e a riqueza ela vem à tona. Mas eu fico pensando, necessário pesquisar mais, para estudar mais sobre isso, e o povo de maneira geral tem essa riqueza mesmo, a concentração de renda, que é o grande problema da humanidade, os grandes problemas da humanidade, continua muito forte, e ali ela é enorme, ou seja, a concentração de renda, poucos tendo muito e muitos tendo pouco ou não tendo nada. Né? Você buscou, de certa forma, Marlos, a origem, um dos aspectos da origem da Revolução Fundamentalista Islâmica de 1979 no Irã. Uma das questões era justamente o Shah, o Reza Pahlavi, né? Concentrando todas as riquezas nele, na elite que estava em volta dele, enquanto o povo passava uma grande miséria. Né? E isso vai ajudar muito na construção de um desejo fundamentalista islâmico que vai acabar dando força para a revolução que vai acontecer a partir do Ayatollah Khomeini, que estava na França naquele momento. Perfeito. Eu coloco para nós os próximos slides para a gente ver, depois deixe-se... Olha só, aqui tem uma citação, a gente pegou a citação da professora da UEL, né, desculpa, foi publicada na revista da UEL, e está vendo ali a região da Mesopotâmia, né, que não tinha esses países, que estão, por isso que eu pedi para marcar o mapa anterior àquelas linhas. Né. A professora Roseli Sampaio Arcella, eu acredito que seja essa a pronúncia, argumenta aqui, abre aspas, grande parte das questões sociais e culturais presentes no Oriente Médio podem ser compreendidas com abordagem histórica e geográfica. A história e a geografia explicam o Oriente Médio. Tá? Isso é importante. Do ponto de vista, deixei em verde ali, ó, histórico, o Oriente Médio abrange um período que tem início na Antiguidade por volta de 2000 a.C. e atravessa toda a Idade Média moderna, chegando até... São 4 ideias neste ponto que o aluno tem que estar bem... instruído para que ele perceba todo esse processo que vem, olha, lá da Mesopotâmia, se construindo, né? Pense, aí nessa região da Mesopotâmia, terra entre rios, que aprendemos a sermos não mais nômades, e sim sedentários a partir dessa ideia. Por favor, o próximo slide. Deixa eu ver se é isso que eu preciso. Então, na geografia, o Oriente Médio possui uma grande importância política e econômica para o mundo atual, porque é uma posição estratégica para o petróleo, mas já foi rota da seda. E o próximo slide, por favor. A maior parte da região estava ligada ao Império Turco-Otomano. Oswaldo já explicou isso em vários momentos, né? Lá em 1516, até o final da Primeira Guerra Mundial, quando acaba o Império Turco-Otomano? Exatamente, quando acaba o Império Turco-Otomano, justamente vencido, né, a partir das potências que se aliaram contra a Alemanha e seus aliados. Exatamente. Perfeito. Aí. Império Turco-Otomano, que se estabelece, né, ali
do período da Idade Média para frente, 1300 e pouco, 1200, 1300 e pouco, e que é o Império Turco que já vinha em construção desde o período das Cruzadas, porque é importante ressaltar quem eram os turcos para os árabes, porque ali você tem dois grupos distintos. Os turcos, durante muito tempo, foram escravos para os árabes. Né? Eles usavam como escravos, principalmente escravos como soldados, os famosos mamelucos, que lutavam em favor dos árabes. E depois eles acabam se tornando muçulmanos e começam a construir suas próprias dinastias, seu próprio poder e competir com os árabes daí. Perfeito. A gente está indo para o final desse bloco? Sim, finalzinho do bloco. Então, temos aí. Vale a pena você se debruçar sobre esse assunto. Vai ser uma ou duas questões que aparecerão lá no seu Enem ou no seu vestibular, mas você não pode errar. Isso faz parte da geopolítica internacional, faz parte da história nacional, internacional, faz parte da geografia internacional. Você tem que ter essa visão, como eu argumentei no início. Esse estúdio está repleto de petróleo, que pode ter vindo do Oriente Médio, minha cadeira, a mesa que você está agora, a capinha do celular que você está mexendo agora para assistir o programa, se você estiver no YouTube, é petróleo. Então vale muito a pena você ter essa reflexão, pensar que a prova de ciências humanas abrange essa visão, invariavelmente aparece no Oswaldo do Oriente Médio, sempre está presente essa relação que o professor Lécio estabeleceu claramente entre geografia, história, ciências humanas, e muitas vezes você não vai entender, mas o enfoque ali é geografia, o enfoque é história. Fique tranquilo, tranquila, não é esse o problema é saber resolver a questão propriamente dita que estabelece esse diálogo. O diálogo que existe dentro da área, nas ciências humanas, as 4 disciplinas, e o diálogo que existe interáreas, porque pode aparecer também uma outra relação. Então fique muito tranquilo em relação a isso. O que você deve ficar intranquilo é pensar no ano que vem, que é uma reflexão nossa como Instituto Eureka, nos estados, alguns estados que estão com um desenho de matriz curricular que baniu as ciências humanas, retirou as 4 disciplinas, nada de geografia, nada de história, nada de filosofia, nada de sociologia, e retirou a biologia e a química. Esses estados, sim, é que cometem um grande erro, um estratosférico erro em relação ao vestibulando. Mas esse é assunto para os próximos capítulos. Agora, tenha certeza, esse instituto, a equipe aqui, desde setembro de 2022, está discutindo essa questão e propondo aos governos estaduais que reflitam e não imponham essa matriz errada para os estudantes da 3ª série do ensino médio. Já voltamos, senhores. Eureka no ar. Não esqueça agora no mês de agosto, evento importantíssimo para você que nos acompanha. Em agosto, dia 11 de agosto, dia do estudante, Movimento Debatedores Nota 1000, Assembleia Legislativa, o dia todo, 21 colégios públicos, colégios estaduais, debaterão a redução da maioridade penal no Brasil, favoráveis e contrários, em debate, para o Prêmio Debatedores Nota 1000, aqui nos 10 setores de Curitiba, do Núcleo Regional Curitiba e os seus 10 setores. Então você verá o desfile de ideias, de reflexões dos nossos alunos que nesse projeto Debatedores formulam uma redação, a bem da verdade, uma redação escrita de forma oral. É o mesmo sistema, 4 parágrafos, o capricho, só que em vez de escrevê-la, eles oralizarão, senhores. Então, dia 11 de agosto, imperdível o evento. Perfeito. Vamos adiante? O que temos como conteúdo? Por favor, Edu, coloca para nós ali o slide. Parece que é banal isso, mas você tem que dominar. Norte, você tem que entender que é o setentrional. Sul, você tem que entender que é meridional. Leste, você tem que entender que é oriental. E oeste, você tem que entender que é isso ocidental. Eu tinha no meu manual do escoteiro mirim. Você foi escoteiro? Não, mas eu tinha no manual. Pô, então, agora, se é Oriente Médio, onde ficam os pontos extremos? Agora vamos para o próximo slide. Olha ali. Veja, coloquei nesse mapa aí, onde que está a linha do Tratado de Tordesilhas. Está vendo ali a linha do Tratado de Tordesilhas? O mundo, hoje, a gente sabe que é o GMT que divide o mundo em leste e oeste. Mas já foi
a linha do Tratado Sim. de Tordesilhas? O Tratado de Tordesilhas, na verdade, a gente olha por um lado só, né? Uhum. A gente costuma olhar por um lado só. Mas o Tratado de Tordesilhas, digamos, ele pegou o mundo, né? Uma laranja, e dividiu em duas partes. Uma parte ia para a Espanha e outra parte para Portugal. Perfeito. Por isso até o ódio das outras nações, França, Inglaterra e Holanda, porque ficaram de fora dessa divisão. Né? E depois, quando a Inglaterra assume o poder, ela coloca no GMT o Greenwich Meridian Time. É só para vocês entenderem que é do ponto de vista inglês Oriente Médio. Eu bato nessa tecla. Vai para a próxima imagem, por favor, Edu. Olha o que diz, olha aí. Isso é uma imagem de satélite, né? Você está vendo ali a Mesopotâmia, você está vendo o Planalto da Arábia, aqui onde está a Arábia Saudita, que, salvo engano, é o único país do planeta que tem o nome de uma família, né? Os sauditas. Você consegue ver ali o mar entre terras, que é o mar Mediterrâneo, onde está o rio Nilo, e a ligação da Ásia com a Europa, com a África, e o Mar Vermelho, toda essa região tão disputada pelo resto do mundo, por causa da energia que tem aí, o chamado mapa físico, né? Você não vê aí floresta, tirando o Tigre e o Eufrates, você não vê grandes rios, mas tem petróleo neste subsolo. Uma explicação que olhando esse mapa, né, Oswaldo, Laércio, é uma explicação que a geologia poderia trazer para nós. Por que a concentração no planeta, no globo, por que a concentração se dá ali? Ou se há outras reservas também que ainda não foram exploradas pelo homem, sobretudo em relação ao mar, mas é impressionante a concentração que se deu ali naquele... de parece petróleo, tão pequeno, né? Quando você compara com não, Laércio, quando você faz uma visão do todo, o planeta, puxa, mas só nesse pedacinho ali, não é tão pequenininho, claro que não, falando pensando no todo, pensando no todo, mundiais. Mas é pequeno. É que ali está fácil para explorar, né? Há em outros Exatamente. lugares, mas a questão, o Brasil, pelo menos, vai se despontar, pelo menos em área, como o maior do planeta. A questão é a retirada e ter tecnologia. Retirar e depois como beneficiar, né? Mesmo para tirar no Oriente Médio, olha quanto tempo foi necessário. O petróleo, se você olhar na Bíblia, já se conhecia o petróleo, né? Noé vai impermeabilizar a arca usando uma espécie de betume, que nada mais é. Justamente. Posso interpretar assim. Não estou dizendo que a arca existiu, por favor, antes que alguém Não, biblicamente sim, mas aqui há alguns que vão dizer que não. Sim. Não, mas biblicamente sim. Só preciso fazer essa ressalva que eu reconheço que ali já se fala... Não, quando você coloca num texto, seja ele mítico ou não, você coloca algo no texto, você está admitindo que você sabe que aquilo existe. Sim, exato. Você está ali, está escrito, não precisa está colocado aquilo, ali. Né? Mesmo que eu não concorde com o texto, ou mesmo que o texto fale de algo mítico, mas está ali, está escrito, está colocado. Perfeito. Tá. Edu, por favor, o próximo slide, depois dessa daí. Ó. E agora, toda essa divisão. Vamos lá. Iêmen, Omã, Emirados Árabes, vai ter o Líbano, a Síria, o Iraque, Irã, o próprio Afeganistão, que vai sobrar um rabicho ali. Esta divisão é aquilo que nós já falamos em outro momento, que ela foi feita à tinta. Alguém sentou num gabinete, no caso Inglaterra e França, seus cartógrafos, seus geógrafos sentam à mesa... E resolvem. Não na mesa, sentam à mesa e falam o seguinte, vamos fatiar esta região do planeta. Você quer falar, Oswaldo? Posso pedir para passar para o próximo? Deixa eu comentar uma coisinha. Não tem problema. Não sei se vocês sabem, conta a lenda, o mito. Reza a lenda Que um dia Winston Churchill estava jantando com alguns outros embaixadores e tal, diplomatas, e ele comentou, meu país é tão poderoso que eu posso simplesmente desenhar aqui num guardanapo um país e criá-lo amanhã. Né? E ele desenhou de brincadeira. E algum tempo depois ele criou esse país. Sabe qual é que é? O Iraque. Agora, veja a capacidade de arrogância. Só que nesse desenho ele colocou povos que jamais, etnias que jamais poderiam estar juntas. Porque o nome Iraque é para a região sul, não corresponde à região norte. Então, mas justamente com essa atitude, o que há de verossímil e de inverossímil nela, o que se percebe em existindo arrogância e ignorância. Arrogância porque eu posso decidir, vou decidir um guardanapo, fazer uma divisão. Ignorância por quê?
que não é assim. Mexe com milhares de vidas, milhões de vidas. Então eu não posso dizer que eu quero impor, eu posso até tentar impor, mas depois de um tempo, essa imposição, e aí mais uma vez o conflito. Quando aparece esse mapa, o que eu vejo? Afeganistão, conflito. Iraque, conflito. Irã, conflito. Síria, conflito que nós estamos vendo. Síria responsável nos últimos anos por um movimento de evasão da sua terra que é extraordinário e tão triste. Você vê a Síria há 40, 50 anos e o que é a Síria hoje fragmentada por uma guerra. Perfeito. Exato. Vamos para o próximo Vamos slide, adiante? por favor? Agora o próximo, ali, coloca para nós. Ó. Então, com o fim do Império Otomano, isso aqui eles devem marcar, né? São dois personagens Sim, que nós sem temos ali. dúvida. Sim, o inglês e o francês. O Sir Marx... agora Six. Mark Six propôs secretamente, né? Sentaram à Piadinha mesa. infame. Será que vem o Seven? Sentaram à mesa e vamos criar países, né? Os franceses e os ingleses sentam à mesa e vamos criar países. E é um acordo secreto, né? Sim. Entre Claro, os ingleses e os franceses para eles Fatiando acertarem a divisão entre eles do Oriente Médio. Quando eles não cumprem os É acordos que aquela haviam expressão feito, horrorosa. tanto 50 com to 50. palestinos quanto com os árabes muçulmanos. E o próximo, por favor, para completar o nome com o francês, porque a gente só está com o inglês, né? Então hoje é aceito que Six Picot, ou seja, Picot, falou bem. Six, o inglês, o E o Picot, Picot. o francês. eles estão à origem dos conflitos no Oriente Médio, né? Passa para o próximo, por favor. Na verdade, é Mark Six e François Picot. Tá aí os dois. Aí, François Georges Picot. O François veio Né? bem. E justamente são os dois que vão estabelecer esse acordo, que a princípio vai ser secreto, entre a Inglaterra e França na partilha do Oriente Médio, já que a Inglaterra não havia cumprido o acordo que havia feito nem com as tribos ali do Oriente Médio e tampouco com os judeus. Eles pegam todo o território para si. Inclusive, nós tínhamos falado no filme de Lawrence da Arábia, vai ser uma grande tristeza para o Lawrence, né? Porque ele havia dado a palavra dele, ele havia colocado a palavra dele de que o país dele, a Inglaterra, cumpriria. Tanto que ele fica arrasado com o país, ele vai embora, fica muito tempo vivendo no Oriente Médio e ele vai voltar só bem velho para a Inglaterra, porque ele fica extremamente chocado com o país dele que não foi capaz de cumprir o acordo. E aí, só para completar assim, não se faz e se em história, é um perigo se fazer e se. Né? E se? Porque você está fazendo uma nova história. Você está criando uma nova história, que não aconteceu. Mas eu gostaria de colocar um e se aqui, só para nós pensarmos. Acabou de dizer, acabou de dizer que não é para fazer. É por isso, e aí fará. Acabou de dizer que não é para fazer. É por isso que eu vou fazer, porque não se faz. Mas eu é vou uma fazer outra história. Só por um segundinho. É uma outra história, pronto. Sério, senhores, pensem. E se a Inglaterra tivesse cumprido seu acordo com os judeus? Será que os 6 milhões de judeus teriam morrido nos campos de concentração e extermínio? Fica uma pergunta. O próximo slide, por favor. É uma indagação que movimentaria isso. Por isso, é um e se que vale a pena. Por isso é tão fascinante quando se percebe que mudanças feitas em algumas situações, os filmes que resgatam o passado, né, que fazem essa volta, para se mexer uma vírgula, se altera todo o curso da história. É verdade. Só para a gente fechar, então coloca para nós o próximo slide ali, depois do... Os dois bicos, não. Depois do Sykes-Picot. E... Ó, ali está a assinatura dos dois, tá vendo? Esse é o mapa original, onde eles sentam à mesa. Essa é a cartografia da época, tá? Não é um guardanapo, não é E daí quase eu peguei e fiz um recorte do cantinho dele, ao canto direito do mapa grande, tá vendo? Pedacinho, então eu fiz uma ampliação para que você pudesse ver as assinaturas dos dois. Justamente para que você entenda a frase que nós batemos na tecla, que o Oriente Médio foi inventado à tinta, num gabinete, com a arrogância de dois países, e aí... dominadores. Nominamos também França e Inglaterra, e a desgraça, vou voltar, fala bem devagar, a desgraça que os dois causaram em termos de planeta, em termos de vida, que até hoje se perde, hoje mesmo tem gente morrendo ou sofrendo por causa desse acordo que... na hora de dividir o poder, transformou. Nesse registro, que fique bem claro a você, o nosso estudante, para reflexão, nunca pela imposição, mas reflexão,
de que o homem, ele é mesmo inimigo do próprio homem. A ideia máxima do Lobo é essa. Você Thomas sabe, Hobbes na veia. você sabe, o homem é inimigo do próprio homem. Por quê? Porque o homem sempre quer dominar o outro homem e impor a sua condição. Então, a condição de que o europeu é o dominador e os outros são subespécies. Aí você tem como colateral, efeito colateral, o Oriente Médio e o efeito colateral a África. Nós citamos também em outro programa para você acompanhar. E é isso, são reflexões. Não é? Então, aqueles que dizem que os professores têm ideologia, isso é tolice, é que você não sabe o que está dizendo, então fala em ideologia. Educação não é educação, é transmissão de conhecimento, para permitir que o indivíduo reflita, mas esse conhecimento tem que ser transmitido. Nós jamais aqui faríamos a defesa do dominador, por quê? Porque o dominador sempre provoca no dominado a desigualdade e provoca a falência desse dominado. Não ficaremos ao redor dele, ao lado dele, jamais, né? Eu falo por mim, os colegas têm opinião deles também. Tamo Perfeito. junto. É isso, Fechamos a senhores. conta. Então fechamos Eureka no ar, fique conosco. Você acompanha o próximo programa e também os nossos trabalhos. Por quê? Porque o nosso olhar é lá para o Enem 2023, Enem com 3.900.000 inscritos, pouco mais do que isso, para realizar essa grande prova espalhados em todo o território nacional. Senhores, muito obrigado e até a próxima.